atravessou toda a região do Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, preparem um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhadas de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E digam uns aos outros, e não digam uns aos outros, ou melhor dizendo, não somos descendentes de Abraão? Pois eu afirmo a vocês, até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contente com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. E eu não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. E com a pá que tem a mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Só até aqui, amém? Amém. Feche os seus olhos, eu quero orar. Una sua fé com a minha, Pai. Nós te louvamos, meu Deus, por essa manhã. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o céu me conferiu. Deus, é com temor e com tremor que eu chego diante de Ti e peço ao Senhor, ao Espírito Santo, assuma o lugar que é Teu por direito. Pelo poder da Tua palavra, falha nossas mentes e corações, para que possamos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, ouvir a Sua voz, por ela ser direcionada, edificados, fortalecidos, exortados, consolados, a fim de que o Seu nome venha a ser glorificado e o reino dos céus avance. Meu Deus, enquanto essa palavra é anunciada, Pai, aumente, ó Espírito Santo, o ânimo, a força, o vigor dos meus irmãos. Coloque de pé aquele que está caído, cura aquele que está enfermo, dá vida, Senhor, e renova o seu povo pelo intermédio da Tua palavra. Senhor, enquanto a Sua palavra é anunciada, a minha oração é que os céus estejam abertos e os anjos do Senhor tenham liberdade para subir e descer sobre esse ambiente, conferir dons, talentos, ferramentas, ó Pai, utensílios para a obra e para a glorificação do Teu santo nome. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus. Pode se sentar, irmão, se assente. Glória. Eu quero, nesse curto período que nós temos, eu sei que hoje é um pouquinho corrido porque é ceia, eu acredito que não vamos terminar no horário previsto,
mas eu quero ser muito pragmático no que eu vou dizer e transmitir com muita clareza aquilo que Deus conferiu à minha mente e ao meu coração. O evangelho a qual nós lemos, o evangelho de Lucas, dentre os 4 evangelhos, ele é um único evangelho que tem um sentido literário diferente. Diferente em qual sentido? Ele, além de ser ricos em detalhes, o seu vocabulário, as expressões usadas, a didática com que ele escreve, ajuda o leitor não só compreender, mas estudar a história dos acontecimentos, dos fatos. Lucas, ele se preocupa, talvez porque a sua graduação, o método com que ele usa é um método mais inteligente. Ele se preocupa não só em dar fatos, não só colocar dados históricos, mas em datar a ordem dos acontecimentos dos fatos. Perceba que o livro a qual nós lemos, o seu capítulo de número 3, ele começa a fixar dentro desse texto algo que vai trazer clareza ao leitor. Preste atenção. Ele começa dizendo: fazia 15 anos que Tibério era imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes da Galileia, e ele vai fixando estacas dentro da política e da cultura para retratar algo que aconteceu, dando veracidade aos fatos. Eu explico. O que Lucas está fazendo de uma forma extraordinária, ele está fixando as informações do texto baseado na cultura e na política. Isso permite com que os leitores, ou com aqueles que vão estudar a palavra de Deus, preste atenção, isso permite com que os leitores, ou aqueles que vão estudar a palavra de Deus, consiga identificar dentro da história quando aconteceu, onde aconteceu, em que tempo aconteceu. Lucas coloca a data dos acontecimentos. Lucas fixa as datas e tempos precisos com a ordem dos acontecimentos dos fatos. Exemplo, imagine que nós estamos aqui hoje neste culto e que nessa reunião tem muitas pessoas que estão enfermas ou em fase terminal. E existe uma movimentação sobrenatural hoje. Imagine que Lucas está sentado onde você está sentado. E ele decide registrar a operação do Espírito Santo. E ele começa a retratar ou a escrever o que está acontecendo aqui, usando as seguintes expressões. Era o ano de 2025. Ano em que o Partido dos Trabalhadores, ou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estava no seu 3º mandato. E nesse 3º mandato, o que aconteceu esses fatos? O que Lucas está fazendo de uma forma muito inteligente para quem está lendo? Ele está dizendo, se alguém quiser saber quando aconteceu, se um dia despertar a curiosidade em pesquisar quando que aconteceu isso, vão entender dentro da política que era o 3º mandato de Lula. Então ele fixa uma estaca na cultura e na política para dar uma data dos acontecimentos. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Lucas não foi só preciso nisso. É como se ele usasse a seguinte expressão, ainda no mesmo exemplo que eu dei. Era o mês de novembro. Algumas pessoas já estavam comprando os utensílios para o final do ano, para comemorar a virada do ano. O que ele está fazendo? Ele está dando uma precisão de dados, dizendo o que aconteceu era no ano de 2025. Mais precisamente, no final do ano. Percebe que Lucas, ele tem a preocupação, não só de relatar o que aconteceu, mas de fixar estacas,
no tempo e no período em que aconteceu a ordem dos fatos. Estão comigo, amém? A palavra que nós lemos, você perceba que ele está relatando a história de João Batista. E note que não é a história de Herodes, não é a história de Pôncio Pilatos, nem do tetrarca, nenhum desses religiosos ou políticos, mas ele usa de forma muito inteligente os acontecimentos da história para retratar algo verídico. É como se Lucas estivesse dizendo o seguinte: se alguém duvida que isso é uma verdade, se alguém duvida que a Bíblia não contém, mas é a palavra de Deus e ela é verdade, se tu confia mais na ciência e mais na história, pega os livros romanos, vasculhe as bibliotecas mais antigas, procure o registro dos imperadores da época de tal século, e lá você encontrará o partido, o imperador, o tempo que reinou, o tempo que governou, e aí sim verás que a palavra do Senhor está respaldada na verdade. Perceba que a preocupação não é só de passar a informação, é de mostrar para quem quer que escute a mensagem que a história teve que registrar esse marco. E não só isso, mas ele usa também, com mais riquezas de detalhe, no verso de número 12, a seguinte história, dizendo: e Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. E nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. Perceba uma coisa, em algumas traduções, nessa não, mas em outras traduções os irmãos vão ver, que a expressão que o Lucas usou, ele colocou grande sumo sacerdote no plural. Os grandes sumo sacerdote, ou os grandes sacerdotes. E aqui nós temos um desafio teológico, porque no Antigo Testamento, quando se levantava um grande sumo sacerdote, nós sabemos que o primeiro grande sumo sacerdote, depois de Melquisedeque, foi Arão, me perdoa. E o cargo a qual Arão recebeu era um cargo vitalício. Não podia passar essa responsabilidade enquanto ainda existia vida. Esse cargo só abria a vaga, só tinha a vaga quando o sumo sacerdote morresse. Ou então, em outras palavras, enquanto existisse vida, o ministério estava na ativa. E era um único grande sumo sacerdote que existia na ocasião. Então nós temos um problema, porque Lucas não só datou a ordem dos fatos, mas como fez questão de colocar no plural, que existia quantos? 2 grandes sumos sacerdotes. E nós temos um problema, porque quando nós olhamos para trás, a Bíblia diz que Arão, já velho de idade, Deus diz: suba ao monte, porque você morrerá. E depois que você morrer, o seu filho lhe sucederá. Então, para ser um grande sumo sacerdote, tinha que ser da linhagem do tronco de Arão. Não bastasse só ser da linhagem do tronco de Arão, mas também só tinha que ser um. E nos tempos agora, qual Lucas está nos escrevendo, Anás e Caifás não são da linhagem de Arão, não pertencem ao tronco de Arão. E eles ocupam o mesmo cargo e a mesma posição. E pasmem, ainda na carta de João, se os irmãos se atentarem, fizerem a leitura em João, capítulo de número 11, verso de número 13, não só o verso de número 13, mas João 18 também, vai retratar que Anás e Caifás eram parentes. E nós temos um problema, porque o que Lucas está relatando é nepotismo. Lucas, em outras linhas, está denunciando
o sistema religioso da ocasião. Porque além de não serem da linhagem do tronco de Arão para ocupar a posição que ocupam, são genros e sogro. Anás é o sogro e Caifás o genro. Eles estão cometendo nepotismo e prevaricação. O que é nepotismo? Nepotismo é quando eu uso de uma autoridade, de um poder que eu tenho ou que foi tomado para favorecer a minha parentela. O que eles estão fazendo é pegando um cargo, pegando uma posição que Deus estabelece na terra, usando desse poder para favorecer a sua parentela. Estão pegando e deturbando todo o sistema religioso. Em outras palavras, estão favorecendo a sua própria família. Porque o grande sumo sacerdote, quem o mantém, quem o sustenta, é a igreja, é o povo. Ser o grande sumo sacerdote na ocasião e na época, era uma pessoa bem financeiramente. Era uma pessoa que tinha boas roupas, morava em casas bonitas, tinha status, tinha posição, tinha cadeira. O que eles fizeram? Deturparam todo e corromperam todo o sistema religioso. O que Anás e Caifás fez é o que nós vemos hoje em muitas igrejas. Pessoas que não têm chamados, pessoas que o céu nunca colocou a vocação, mas porque é pai, porque é filho, porque é genro, vai assumir o cargo, vai assumir a posição. O que Lucas está fazendo, talvez de forma silenciosa para muitos de nós, ele está declarando em alta voz: estão cometendo nepotismo e prevaricação dentro do templo, em favorecimento do seu próprio interesse. Pessoas que assumem cargo e assumem posições porque a igreja tem poder aquisitivo para sustentar. Porque hoje pastor não é mais vocação, não é mais chamado. Agora pastor, líderes são cargos que trazem um recurso financeiro muito bom. Pessoas que estabeleceram o seu domínio, a sua dinastia, não por amor ao evangelho, não por amor à palavra, não por renúncia dos seus próprios sonhos, não queimaram o seu coração e a sua chama, mas queimaram o seu ventre. Isso é idolatria, é um egoísmo, é a antropologia, o homem no centro. O que Lucas está denunciando na ocasião, ele está dizendo: o templo, o local de adoração, o local onde aquele que reina e vive para todo sempre recebe o louvor, a casa onde ele habita, está agora corrompida por aqueles que se assentam ao poder. Será que hoje nós temos? Será que hoje os grandes líderes colocam em cargos e responsabilidades os seus entes queridos? Filho do pastor nem sempre é pastor. O pastor presidente às vezes tem que passar o cajado por causa da idade, por causa de uma enfermidade, e não passa pelo aquele que tem a vocação e o chamado do céu, mas passa para o parente mais próximo que ele pode controlar como uma marionete. Passa para a pessoa que ele tem poder de manipular, porque a casa dele é favorecida, porque hoje tem um bom salário, porque hoje a igreja paga o aluguel onde ele mora, porque se ele colocar no cargo, a igreja vai pagar o convênio médico que é caro, porque se ele colocar para se assentar naquela cadeira, ele que tem a última palavra não é mais Deus. O que Lucas está dizendo entre linhas: criaram um cargo que no céu nunca o constituiu. Me mostra na Bíblia onde tem reverendos,
Me mostra na Bíblia onde tem comendadores. Me mostra nas Escrituras Sagradas aonde tem. Me mostra nas Escrituras que filho de pastor é pastor. Mas por amor a este mundo, por amor à cadeira, Lucas está dizendo, Anás e Caifás, os grandes sumos sacerdotes, administram o templo de Deus. Irmãos, preste atenção. No Antigo Testamento, Deus tinha uma residência fixa. Primeiro com Moisés, ele se localizava, melhor dizer, na tenda, no tabernáculo, no deserto, sim ou não? Mais para frente, Davi deseja em seu coração construir uma casa e passa o seu projeto ao seu filho. Salomão constrói. Esse templo cai por causa do Império Babilônico, na sua terceira sitiação à cidade. Novamente é levantado porque o reino persa agora se levanta, Medo-Persa, derruba a Babilônia, e Ciro libera o povo de Deus para novamente construir o templo. Deus usa Zorobabel, Ageu, Zacarias, e o segundo templo é reconstruído. E este segundo templo agora, lá no monte do Senhor, é reconstruído. Onde fica o local da arca, onde fica simbolicamente a presença de Deus. E Deus reside naquela casa. Agora Deus, por intermédio de um profeta chamado Isaías, estão comigo, amém? Amém. Anuncia que haveria um que prepararia o caminho do Senhor, o Messias, o Yeshua HaMashiach. E é o que nós lemos. Se Deus tem uma residência fixa, se agora no templo ele manifesta a Kavod, a Shekinah, o peso de glória, por que que não foi anunciado? E por que que a igreja não preparou o caminho do Messias? Percebe que nós temos um dilema agora. Se Deus tem casa, tem residência, se tem um local onde nós invocamos a presença dEle, se tem pessoas, sacerdote, sumo sacerdote, que cuida dos utensílios, das coisas do reino, das coisas do céu, da adoração, da oferta, por que é que eles não estão preparando o caminho do Messias? Lucas responde: nepotismo, prevaricação, usurparam a glória de Deus, assumiram a cadeira do poder. Enquanto esses homens entram em cena, a presença do Senhor não se corrompe, e ele levanta um da linhagem do tronco de Arão. A Bíblia vai dizer do turno do profeta Abias, pai Zacarias, mãe Isabel, da linhagem do tronco de Arão, um menino desde o ventre cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! E a Bíblia vai dizer que ele foi cheio do Espírito Santo para preparar o caminho do Messias. Enquanto os poderosos ocupam as cadeiras, os cargos, colocam, mandam e desmandam, o Espírito do Senhor sai daquele templo manchado pelo pecado, pela idolatria, pelo domínio de homens perversos, mal, encontra uma mulher estéril, encontra um homem bom, manso, de boas obras, enche ela com o Espírito Santo e prepara desde o ventre um preparador do caminho. A Bíblia vai dizer em Lucas, lá no seu capítulo 2, que João Batista foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre. O Senhor procurou um fora do templo, fora dos status, um que não assumia a cadeira, que não tinha roupa de sacerdote, nome de sacerdote, nem ocupava o local dos poderosos, mas para anunciar a sua palavra. Não, onde? Dentro do templo não, porque Deus não coabita com pessoas que se corromperam. A presença de Deus sai de dentro do templo, pega o menino, enche com o Espírito Santo e agora diz: vai pelo deserto, vai preparando o caminho no deserto.
deserto, vai anunciando as boas novas no deserto. Apregou aí, João, na onde? No templo? Não, no deserto. Endireitai as vossas veredas, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E eles preocupados com o cargo, a cadeira e roupa, e Deus levanta um profeta de uma linhagem sacerdotal, coisas que ele não tem presença do Espírito Santo. Dizei: endireitai-vos os vossos. Estão achando que o Senhor se preocupa com cadeira. Estão pensando que o céu é comprado com carro. Está achando que o Espírito de Deus é negociável. Está achando que o Senhor mudou, que ele vai dar um jeitinho de adaptar um parente, que ele vai dar um jeitinho de coabitar com o pecado, com uma mentirinha. Vai nada, a presença saiu faz tempo, porque o Senhor não habita em nem a imundice, a imoralidade, ao meio escárnio, a mentirosos, a arrogante, a presunçosos, amante de si mesmo. O Espírito Santo de Deus está à procura de João Batista, de preparadores, daqueles que anunciam a verdade, ainda que lhe custe cargo, ainda que isso lhe custe posições diante de homens. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. A presença saiu do templo. O local certo, irmãos. O ambiente certo. Não é aquele que é mais ornamentado, politicamente correto diante dos homens. O ambiente correto para o Senhor preparar é um coração circuncidado. Aleluia. Glória. Amém, Jesus. Pessoas cobram hoje para te colocar na mídia por um bom preço. Você tem muitos seguidores no Instagram. Por um bom preço, você se assenta à mesa dos poderosos. Eu ouvi certa vez uma expressão dizendo: eles levantam e abatem quem quer. Mentira. Porque esse poder nunca saiu na mão do Senhor. Verdade. São sepulcros caiados, ignorantes. A Bíblia vai dizer que o Senhor ocultou a sabedoria aos grandes, aos poderosos, mas revelou os seus mistérios aos pequeninos. Quando a Bíblia trata de grandes e poderosos, vai dizer: aqueles que detêm o poder, esses não enxergam por causa da sua arrogância, mas aqueles que são humildes e sinceros, em verdade para com o Senhor, Ele descortina o céu, e se preciso for, Ele arrebata para mostrar os seus segredos. Aleluia. Perceba agora que a casa do Senhor já não é mais o templo, que o próprio Deus não se manifesta dentro daquele local, se não está mais no templo. É a mesma pergunta que a samaritana fez para Jesus. Ela está no poço, ele também. E ela pergunta: eu estou num dilema, porque eu, sendo samaritana, eu não posso entrar dentro do templo em Jerusalém, e ainda mais por ser mulher. Então eu não posso ir até a montanha. E eu também vim aqui, mas aqui não funciona. Então onde é o local correto de buscar a presença de Deus? Nesse tempo, Jesus iniciando o ministério, a pergunta foi atemporal. Aliás, a resposta foi atemporal, dizendo: chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Perceba que ele não disse: não é em Jerusalém, não é em Samaria também, porque onde tem corrupção você não encontra a presença do Senhor. Pode estar engravatado, pode ter nome, pode ter público, pode ter servidor, se não tem presença não tem nada. Pode ter músico, pode ter banda, pode ter boa oratória, pode ser erudito, teólogo, anel no dedo, cheio de informação, se não tem presença não tem nada. O que o Senhor Jesus estava dizendo: calma minha filha, não se preocupe,
preocupe, aos verdadeiros o encontrarão, aos verdadeiros o acharão. Glória a Deus, aleluia. A presença não está no templo, mas está no deserto. E não é João que clama no deserto, porque a Bíblia é enfática em dizer: é a voz do que clama. E sabe quem está clamando no deserto? É o Espírito Santo de Deus. Deus pegou um homem, não tinha cargo, não tinha oportunidade, não tinha credencial de sumo sacerdote, e não tinha roupas de sumo sacerdote, porque se os irmãos é do conhecimento da maioria, sacerdote, sumo sacerdote usa uma estola sacerdotal de linho fino. Em seu peito vai as 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos. Em cima, na cabeça, tem a marca, ou nome, santidade ao Senhor. A sua roupa é de linho fino, porque ele não pode transpirar diante da presença do Senhor. Porque o que Deus quer não é trabalho, é coração. Nós não temos um homem muito bem apresentável no deserto. Ele não usa roupa de linho, não tem pedras preciosas no seu peitoral, não tem a epígrafe, santidade ao Senhor, não tem status, mas ele carrega uma porção da presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele é aquele que leva, anunciando o reino de Deus, proclamando a justiça. E o sermão dele é claro em dizer: endireitai as vossas veredas. Irmãos, antes que o reino do céu se achegue, para que o reino do céu se achega, é necessário ter uma conversão, uma metanoia, mudança de mente, de comportamento. É necessário um nível de conscientização de pecado e de culpa. E isso só pode acontecer se uma voz ecoar e clamar e dizer: arrependei-vos, raça de víbora, arrependei-vos dos seus maus caminhos, vós mentirosos, arrogantes e presunçosos. O local do culto mudou. Não é mais no templo, mas no deserto se ouve a voz de Deus. E eu quero declarar, e receba isso no nome de Jesus. O Senhor falou muito forte ao meu coração, dizendo: prevaricar os altares. Irmãos, eu tenho tido muitos sonhos. O Vinícius sabe disso, porque também compartilhou comigo. De pessoas próximas a mim, com cara de igreja, mas praticando magia negra, com perfil de crente, mas com coração totalmente depravado, com uma aparência de quem está vivo, mas por dentro está morto, ocupando as tribunas, ocupando carros, com microfone nas mãos, com crachá, com anel, com patente no ombro, dizendo: eu mando, pastor presidente, dirigente, sou responsável geral, eu sou aquele, eu sou aquela, tudo passa pelo meu controle, tudo é o meu aval. O Senhor gerou no meu coração e na minha alma, dizendo: chegou o tempo em que eu estou preparando uma geração de João Batista, uma geração que sairá dos altares, uma geração que sairá da nave da igreja, e aonde eles vão ser a voz daquele que clama. Eles vão às praças, eles vão aos cemitérios, eles vão aos hospitais, declarando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eles declararão nas lanchonetes, nos trabalhos, nas ruas, nos núcleos familiares, no futebol com os amigos. Levantarão-se João Batista, profeta com ousadia, com coragem, com intrepidez, de colocar o dedo na cara daqueles que prevaricaram, daqueles
falsos, mentirosos, idólatras dirão: arrependei-vos, preparai-vos, porque é chegada o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça e não de mentira. Não é comida e nem bebida, é verdade, é fidelidade. Eu quero declarar no nome de Jesus que a partir de hoje o Senhor vos levantará. Eu falo isso em Deus. O Senhor dará ousadia, o Senhor lhe dará coragem, a coragem que João teve, não de morrer por esse mundo, mas de dar a vida por Cristo. Porque morrer por esse mundo qualquer um morre, mas dar a vida por Jesus é diferente. Eu quero declarar no nome de Jesus que o Senhor vai te usar como João Batista, de olhar para aqueles que ocupam cargo, posições, status, e dizer: se arrependa, para de adulterar, para de mentir, para de ser um falso apóstolo, falso profeta, para de dar essa revelação mequetrefa, para de pregar falácia. Prega que o reino do céu é chegado, prega que ele vai voltar, prega que ele cura, batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu. Sabe por que muitos hoje não pregam a verdade? Sabe por que hoje não se é ouvido falar de forma dura na igreja? Eu explico. Porque aqueles que têm o poder e o microfone na mão não vivem. Então lhe falta coragem porque não tem vida com Deus. Lhe falta coragem porque não tem relacionamento. Por isso que a igreja dos últimos dias perdeu o temor. Pecam e não se entristecem. Mentem e já não sentem mais. São fraudulentos. São egoístas. Cometem egolatria. E já não sente mais no seu íntimo. Como que o pastor vai pregar que não pode adulterar se ele adultera? Jesus da glória. Como que o missionário vai evangelizar se não tem poder de Deus? É maconheiro, mentiroso. Como que um evangelista entra na favela armado para pregar as boas novas e dizer que Jesus muda de vida, se nem ele mudou? Lhe faltam poder, lhe faltam vida, lhe faltam altar, lhe faltam essência, lhe faltam comprometimento, porque ninguém mais coloca a mão sobre os enfermos para os curar, porque se ele mesmo é um adúltero, mentiroso, não tem vida com Deus. Aí a presença sai do templo. Aí a igreja vira um lindo coral. Os louvores tocam a sua alma, irmãos, mas não tocam no seu espírito. Perceba que todas as vezes que há corrupção, preste atenção nisso, todas as vezes que o altar está quebrado, o Espírito Santo se ausenta. Ele sai. Pessoas indo para o templo e não encontram a Deus. Tu acha que é normal? Pessoas entram na igreja perturbada, chega de demônio e sai pior. Acha que é normal? Mas o que o Senhor gerou sobre o meu coração, Ele disse: por esses dias eu vou mudar o endereço dos cultos. Por esses dias eu vou mudar o endereço da manifestação, diz o Senhor. Haverá cultos que vão ser nas praças públicas, diz o Senhor. Haverá operações e milagres que vai ser em velório, diz o Senhor. Porque se no templo, se dentro da igreja, se nos altares não tem aqueles
quem anda em conformidade com a minha palavra e com a minha presença. Eu estou à procura e levantando João Batista. Eu vou usar pessoas agora no meio das ruas. Eu vou usar nos shoppings, nas praças da cidade, nos estádios, nos trabalhos, porque eu não mudei. Eu sou a voz do que clama no deserto, e o evangelho ainda não mudou. Vai preparando aí, qual que é o sermão? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Não, mas eu quero isso. Não, meu filho, começa perdendo. Ninguém vem para ganhar. Quer Cristo, vem para perder. Perder na terra e ganhar no céu. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, 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 aleluia. Nos ajuda. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus afirma a declaração que igual João Batista não teve nenhum outro profeta. Sabe o que quer dizer, irmão? João não tinha casa. João não tinha mais do que 3, 4 peças de roupa. As refeições de João eram mel silvestre e gafanhoto. Ele não tinha um cargo, não tinha uma cadeira. Mas Jesus vai dizer, ele carregava o mesmo espírito em ministério do que Elias. Aleluia. O Senhor está dizendo, eu não estou preocupado com essas roupas. Eu não estou preocupado qual é a cadeira que você ocupa. Eu não quero saber qual é o cargo que você tem dentro do ministério. Eu não estou preocupado com o seu nível de teologia. Não me mostre o seu anel no dedo. Não me fala que você é formado. Mostre as suas obras. Mostre-me o seu coração. Compartilha comigo a sua trajetória. Porque eu estou precisando de João Batista com o mesmo espírito e ministério de Elias. Aleluia. Tem coragem de falar igual Isaías? Envia-me a mim. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você tem coragem de fazer essa declaração? Diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero te dizer, Ele vai começar a te usar não com o microfone na mão, porque João não pregava falando, João pregava vivendo. O que mais massava os fariseus e o sumo sacerdote é que o estilo de vida de João ecoava muito mais do que o seu sermão. É que a vida que João tinha pregava e ganhava mais almas do que os sermãos e os discursos prolongados nas sinagogas. Aleluia. Glória a Deus. A vida de João forçava quem o visse a viver o verdadeiro avivamento, empurrando de forma brutal ao arrependimento. O discurso dele não era muito longo. As suas palavras duravam de 10 a 30 minutos no máximo. Mas a sua vida pregava 24 horas por dia. Oh, o Espírito Santo nos ajuda. Será que até quando vamos ser atores? Até quando vamos encomendar sermão por um bom preço? Até quando veremos pregação e sermão como performance? Até quando apoiaremos a nossa vida em intelecto e sabedoria humana?
Preste atenção. A vida de João os convidava a viver o verdadeiro arrependimento. Irmãos, os 4 evangelhos, preste atenção. Em diversas passagens está dizendo: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Perceba isso. Eu já estou concluindo que nós vamos cear. Olha a expressão que ele usa. O reino dos céus é chegado. O reino dos céus não é deste mundo. E o reino dos céus chegou. O que nós precisamos entender? É para que o céu se manifeste na terra, é marcado de um profundo arrependimento. Não é euforia, não é louvores bonitos, não é manifestações de dons, não é uma boa pregação. O reino dos céus é chegado quando existe um profundo arrependimento. E aí existe manifestações. Note que a pregação dele é maravilhosa. Primeiro o profeta diz o seguinte: preparem um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas, todos os vales sejam aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados, os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas, e todos verão a salvação que de Deus dá. Não tem um jeito de um pecador se arrepender dizendo o seguinte: Jesus te ama e Ele vai te abençoar. Não tem como. Jesus te ama e por isso que Ele vai te dar um emprego bom. Não tem como. Jesus te ama e Ele vai trazer o seu amor de volta. Não tem como. Jesus te ama e Ele vai te dar saúde. Não tem como. Para o pregador se arrepender, tem que ter uma declaração exposta do que ele fez. João começa dizendo a ele: arrependei-vos, raças de víboras. Vocês acham que vocês escaparão da ira vindoura, do juízo de Deus? E eles declararam: nós somos descendentes de Abraão. João responde: é sobre isso que vocês se gloriam? Dessas pedras eles podem suscitar os descendentes de Abraão. E quando o pecador é confrontado a se consertar com o seu Senhor, existe algo que o homem não consegue, glória. Isso que nós precisamos aprender como igreja. Se o homem é composto de alma, corpo e espírito, só tem uma coisa que divide a alma e o espírito. Hebreus escreve dizendo: e a palavra do Senhor, ela é viva, poderosa, eficaz, apta para discernir, e ela traz a divisão. Quando nós cantamos, a nossa alma, a nossa emoção sente uma coisa gostosa. Pelo testemunho nós somos edificados. Mas tudo isso pode ficar na dimensão da sua alma. Só tem uma coisa que é viva, e ela vai penetrar até o teu espírito. E isso se chama palavra de Deus. Ninguém se converte cantando. Ninguém se converte só com testemunho. Ninguém se converte só com um abraço. Ninguém se converte só com coisa boa. A conversão vem pelo intermédio da palavra, e a palavra de Deus. E Ele não mudou eu mesmo. O Evangelho é uma discussão mesmo. Quer encontrar um pecador arrependido, entre
Está no trabalho, pregue a palavra. Está passeando, pregue a palavra. Porque ela é apta para discernir. Ela vai trazer a divisão da alma, do espírito e das suas emoções. Ela vai entrar onde o pecador nem sabia que ele tinha o espírito. E haverá conversão. João está pregando onde? No templo, não, no deserto. Não está com microfone, não está no palco nem no púlpito. Está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Glória a Deus. Não existe conversão fora da palavra. Não existe conversão fora das escrituras. João começa a dizer: quer servir a Deus? Tem 2 túnicas ou 5. Divide com quem não tem nenhuma. Seja honesto em seus negócios. E nós não usam de autoritarismos para com os demais soldados. Porque quando a palavra for pregada, quem convence é o Espírito Santo de Deus. O reino dos céus é chegado. Por quê? Tem milagre, cura? Sim, não. Mas houve arrependimento. Aleluia. Irmãos, quando eu olho para esse local, quando eu vou limpar isso aqui, eu falo: Senhor, é isso? Que seja. Só não me faça fazer sem a sua presença. Irmão, naquele grande dia eu não quero ser conhecido como um homem que pregou para a multidão. Eu quero que o céu reporte a mim um homem cujo Senhor reconhece as boas obras. Não se preocupe aonde vocês estão sendo colocados. Não se preocupe a quantidade de ouvintes que vocês estão sendo enviados. Não questione o processo, mas foque no propósito. O que eu estou tratando hoje como igreja, como pastor desta casa, é que o Senhor está levantando vocês com o mesmo espírito de João Batista. Aleluia. Corajosos, porque a vossa confiança está em Deus, porque a vossa consciência não os acusa, porque a sua vida prega mais que o seu sermão, porque o seu testemunho fala mais do que as suas palavras. Pessoas mansas, humildes e de boas obras, porque naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Essa expressão é usada para a igreja. Como que eu posso estar dentro da igreja e não ser conhecido dele? E eu só encontro uma resposta: eu não fui um com ele. Ele não morou em mim. Eu fui simplesmente um convencido, não um convertido. E isso é muito sério. Não fiquem encantados com os grandes palcos. Não se iludam com as grandes manifestações. Para alguns, João era um louco no deserto. Mas no céu estava registrado o grande sumo sacerdote, o preparador do caminho. Eu quero orar. Quero convidar o ministério de louvor e nós vamos cear. Quantos ouviram e entenderam a palavra do Senhor? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Para que o Senhor reparta dessa mesma porção que Ele conferiu a grandes homens de Deus sobre os nossos corações. Aleluia, Deus. Vão comigo para 1 Coríntios 11, 23.